Senhor, nós entramos em Tua presença nessa noite mais uma vez, agradecido primeiramente pelas nossas vidas, agradecido pelas nossas famílias, agradecido ao Senhor pelo livramento que o Senhor tem nos dado e pelo cuidado que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Pedimos agora ao Pai a Tua direção, orientação, para que o Teu Espírito Santo nos dirija em todo esse estudo e que algo bom venha acontecer em nossas vidas e que algumas lições nós possamos tirar para que nós continuemos a servir ao Senhor em todo o tempo. Pai Santo, querido e amado, abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aí assistindo nessa noite, que está aí participando desta aula, desse estudo, que eles também cresçam no conhecimento da Tua verdade, daquilo que Tu és e sempre será o único Deus verdadeiro, digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas e tire de nós tudo aquilo que não Te agrada, em nome de Jesus. Amém. Tatiane, Moacir, Alcim. Irmãos, primeira coisa, eu quero fazer uma apresentação deste livro, né? Apresentação do livro de Neemias, né? Eu estarei lendo aqui, os irmãos acompanham um pouco aí, ou os irmãos simplesmente ouvem, né? Quando lemos Neemias, capítulo 1 e versículo 3, preste atenção, quando nós lemos, né, o capítulo 1, versículo 3, vemos que contém grande significado. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Neemias respondeu dizendo: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus do céu. Observe bem esta passagem do livro de Neemias, que você acompanhou aí, o versículo 3 e o versículo 4. Né? No início do 1, do 2 ali, vai estar falando, né, de quem realmente Neemias é filho. Né? Então diz, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu ainda na cidade de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Observe um pouco aqui essa trajetória, né? A gente sabe que o povo de Deus foi exilado, né? Foi exilado porque foram exilados, porque desobedeceram a Deus, deixaram de cumprir a lei de Deus e Deus veio com um julgamento. Então, Nabucodonosor, né, invadiu Jerusalém e prenderam, não todos, mas aqueles que se achavam com uma autoridade, com um poder, né, eles levaram para Babilônia, né? E é ali que foi Daniel, foi os 3 amigos de Daniel, e ali eles viveram aquele período, né, de exílio, período aonde eles foram levados como prisioneiro para trabalharem para o rei Nabucodonosor. Só que esses meninos sobressaíram porque eles eram como se fossem os nobres, né? Tinham um conhecimento maior. Então, quando Anania vai ter um encontro com Neemias, ele traz esse relato. Ele conta, né, como é que estava Jerusalém. E ele vai dizer que realmente muros estão derrubados, portas estão quebradas e automaticamente Neemias ele é tomado com como é que eu posso? Com uma compaixão muito grande, né?
olha lá quando ele recebe, o que é que ele diz lá? Perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, né? Que não foram levados pelo exílio. Então, ele faz uma pergunta. Ele diz, olha, lá está uma miséria total, tudo destruído, tudo acabado, e lá o povo está vivendo de uma maneira totalmente difícil. A gente pode contextualizar, né, esse estudo com o nosso tempo agora atual. A gente olha para o nosso país, o que é que a gente vê? Né? O que é que você presencia todos os dias? A gente não está no cativeiro, mas a gente está enfrentando um momento muito difícil. O país está enfrentando um problema muito difícil. Mas por que tudo isso? Por causa da desobediência. Por causa de quê? As pessoas não quererem Deus. E aí você pode traduzir isso, né? Como ele disse, assentei-me e chorei. Eu creio é o que mais que a gente tem feito hoje é isso. A gente tem visto tantas misérias, tanta desgraça, tanta gente passando fome, tanta gente auto se destruindo, tantas pessoas se suicidando, tantas pessoas vivendo uma vida de miséria. Então, quando você olha para essa realidade desse livro, você pode traduzir ele para a realidade hoje, eu não digo somente do nosso país, mas de outros países que você pode ver e entender. Então, ele diz, eu lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Eu creio que é isso que nós estamos fazendo hoje, orando e jejuando. Cada dia a gente está vendo mais e mais pessoas morrendo, mais pessoas vivendo uma vida de miséria, mais e mais a gente tem presenciado o desemprego, a gente tem visto tanta calamidade que a gente pode traduzir dentro disso tudo aqui. O povo se afastou de Deus, ou o povo tem se afastado de Deus. Então, a gente vai entender que também Neemias, ele era um copeiro, né? Ele era um copeiro do rei Artaxerxes, né? Então, a gente observa ali, né, na leitura que você talvez acompanhou hoje, e disse, lá o 5, e disse, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Né? Olha só, observe aí, para aqueles que te amam. Para aqueles que amam a Deus, Deus faz o quê? Deus se manifesta com o quê? Com misericórdia, com graça, né? Aqueles que amam a Deus. Mas aqueles que não amam a Deus, né? Há o quê? Há uma consequência disso. Então, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos para acudir à oração do teu povo, que hoje faço a tua presença. Se você for observar Neemias, ele pediu perdão pelos seus pecados e ele assumiu também o pecado daquele povo, né? Ele não só pediu perdão para si, pelos seus pecados, mas ele reconheceu que tudo aquilo que estava acontecendo foi porque aquele povo pecaram. Por isso que hoje, quando nós estamos orando, o que é que a gente faz? A gente não pede somente perdão a Deus dos nossos pecados, mas a gente pede também a Deus pelo pecado da nação. Porque nós, como cristãos, nós temos que assumir essa responsabilidade, que o pecado deste povo também é um pecado que cabe também a mim. É um pecado também que cabe à igreja. A igreja ela tem que assumir o pecado desta nação, o pecado deste povo. Porque não tem só como eu dizer, Deus perdoe os meus pecados. Mas não, Senhor, também perdoe o pecado desta nação, desta comunidade, né? O pecado da minha casa, o pecado do meu irmão, né? E a gente vai ver que sempre os homens de Deus, ele sempre está reconhecendo o pecado dele e o pecado da nação. Por quê? Porque quando a nação ela não se arrepende, sobre ela vem o juízo de Deus. Eu não vou dizer o castigo de Deus. Alguma tradução diz o castigo de Deus pelo povo não reconhecer a Deus,
pelo povo deixar a Deus, então Deus o castigou. Mas vamos colocar como juízo. O juízo de Deus veio para quê? Para que o povo reconhecesse os seus pecados e que eles pudessem voltar para Deus. Então, é muito importante quando a gente lê isso. Então, ele diz aqui, ó, teus servos, olha lá, o que ele diz lá no versículo 6. Hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel. Quer dizer, ele está fazendo o quê? Confissão pelo pecado dos filhos de Israel. Então, esse é um papel fundamental para que a gente tenha uma nação curada, uma nação sarada. A gente precisa, diante de Deus, confessar também o pecado da nação e pedir a Deus o quê? A misericórdia, pedir a Deus a graça, pedir a Deus que, através do seu Espírito Santo, possa mostrar ao povo o que eles estão fazendo. O distanciamento do povo para com Deus leva o povo a viver essa vida que estamos presenciando aí. Então, os quais temos cometido contra ti. Olha o que ele diz. Os quais temos, quer dizer, ele está se colocando junto com aquele grupo. Junto com aquele grupo, ele está se colocando como ele também tem pecado. Então, ele diz, os quais temos cometido contra ti, pois eu, olha lá, eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos pecado. Eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. Quer dizer, ele não poderia se preocupar com nada, porque ele estava onde? Ele estava num palácio. Ele servia o rei. Ele era o copeiro do rei. Mas quando ele recebe uma notícia como essa, ele se sente compungido, né? Ele se sente contristado. Ele se sente como uma pessoa que, ao ver o sofrimento do outro, ele também toma ele para si. Porque quando uma nação erra, não é somente uma nação, erra também os seus líderes, erra também aqueles que estão fazendo o papel de líder. Então, quando a gente olha para essa realidade de Neemias, ele está assumindo isso. Ele está dizendo o nosso pecado que nós cometemos contra ti. Então, por isso que a igreja tem um papel fundamental. O papel da igreja não é de acusar. O papel da igreja não é de ser juiz. O papel da igreja é orar pela misericórdia e a graça do Senhor para que ela se manifeste na vida do povo, que já está vivendo uma vida totalmente fora do padrão de Deus. Então, aqui ele vai dizer, temos procedido de todo, corruptamente contra ti. Não temos guardado o mandamento e nem o teu estatuto, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Mas ele sempre está dizendo, Senhor, lembra-te da tua palavra. Porque Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança com o povo. E mesmo quando essa aliança foi quebrada, Deus não deixou de lembrar dela. Mas todos aqueles que exerciam uma liderança guiada por Deus, ele sempre estava dizendo, Deus, lembra-te da tua promessa que tu fizeste. Lembra-te da tua aliança que tu fizeste com o teu servo Moisés, com o teu servo Abraão. Então, ele está sempre trazendo à memória de Deus aquilo que Deus falou, aquilo que Deus mostrou para eles, né? O que o Deus realmente ele seria. Então, ele vai dizer, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Então, era um povo unido, mas eles transgrediram a lei, eles deixaram de cumprir o mandamento, eles deixaram de cumprir o estatuto, então eles viveram em dispersação. O interessante disso tudo, meus irmãos, é que a gente precisa entender uma coisa. Depois, a gente tem que voltar um pouco atrás para que você entenda tudo isso. Tudo isso começou com Salomão, né? A desobediência de Salomão
Salomão, todos nós conhecemos que ele casou com várias mulheres, e isso foram trazidos vários deuses, e aí começou todo esse embrulho, né? Para que vocês entendam isso. Então, um olhar sobre aqueles dias. Diz assim, a história judaica começa com Abraão, aproximadamente no ano 2000 a.C. Mas não foi senão 1000 anos mais tarde que Israel ganhou a importância no mundo como uma nação, né? Como uma nação sobre quem? Sobre o primeiro rei foi Saul, né? A gente lembra lá no livro de Samuel, o povo queria um rei, por quê? Porque os outros povos tinham um rei que mandava, um rei que fazia, então eles queriam também imitar, eles queriam ser um povo também, mas um povo que tivesse um rei. Até que Samuel fica chateado, Samuel vai conversar com Deus, e Deus diz, Samuel, esse povo não está renegando você como líder, este povo está renegando a mim, mas dê para ele um rei, né? Quando você estudar o primeiro livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel ali, você vai entender esse processo. Pelo povo ver que existia rei em outros povos, eles também queriam que também o povo de Israel tivesse um rei. E Deus assim o deu. Aí depois, Saul, depois Davi, e depois veio Salomão, filho de Davi, né? Então, com a morte de Salomão, houve uma divisão nas fileiras militares da nação de Israel, do povo de Israel. Israel tornou-se um reino dividido. 10 tribos migraram para o norte e estabeleceram em Samaria, né? E as outras 2 foram para o sul e habitaram em Jerusalém e nas regiões circunjacentes. As tribos do norte foram chamadas de Israel. Durante esse período de divisão, né? E o grupo de Saul. Então, observe aí. No final da vida de Salomão, houve uma divisão de reino, né? Então, 10 foi para um lado, 2 seguiu para o outro. Então, daí começa toda essa estrutura, toda essa situação de calamidade que o povo deixou de cumprir os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. Então, quando a gente estuda esse livro, a gente entende algumas coisas que aconteceram, né? Então, daí vem também o cativeiro babilônico, que aí começa porque Jerusalém foi invadido pelos babilônios, né? Nabucodonosor, que foi lá, destruiu, prendeu, levou alguns para lá para servirem aos babilônios, né? Então, daí começou. Mas com a morte de Nabucodonosor, aí começa uma estruturação novamente de outros reinos que vão dominando, como o reino da Pérsia, né? E depois chega o reino da Síria, e aí começa já o Senhor levantar, né, aquela pessoa que estariam liberando os restantes do povo de Deus para voltar para a cidade de Jerusalém e reconstruir ela. Então, quando a gente olha para o texto aqui, a gente vai entender que Neemias volta para Jerusalém. E ele volta com o intuito de quê? De reconstruir o muro. O muro estava derrubado, né? O muro estava caído. E a gente sabe de uma coisa, uma casa que não tem muro, ela não tem o quê? Segurança, né? Uma casa que não tem um muro ao seu redor, ela não tem segurança. Ela pode ter a casa, mas ela corre um sério risco de ser o quê? De ser invadida. E o muro, né, reconstruído dava limite, né? Impossibilitava de os inimigos pudessem entrar ali e pudessem saquear, roubar e fazer tudo o que eles faziam ali. Então, quando a gente estuda um pouco da cidade de Jerusalém, Jerusalém também tinha um portão, tinha um portal,
né? Que ao certo horário aquilo era fechado, a cidade ficava por dentro, né? E aqueles que levavam alguma coisa para vender lá ficavam do lado de fora, né? Então a gente vai vendo dentro do processo, né, essa importância desse muro, né, que a gente pode hoje estar construindo isso e dizendo assim: a minha casa hoje é uma fortaleza. Mas por que a sua casa hoje é uma fortaleza? Porque Deus está nela, né? E eu cumpro, né? Ou eu tento cumprir, né? Aquilo que o Senhor me ordenou para que eu assim pudesse fazer. Então, a nossa casa ela está guardada hoje por quem? Por Deus, primeiramente, né? Aí tem aquele salmo que diz: que é que adianta, né, guardar a casa? Me lembra aí vocês, que fala sobre o sentinela. É o Salmo... Qual é o Salmo lá que fala sobre isso? Deixa eu ver aqui. Qual é o Salmo? 127. Deixa eu ver aqui. Salmo 27, né? 127. 127. Obrigado, irmão. Então, veja lá o Salmo 127. Está aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Então, observe essa passagem aqui, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta. Você pode ver, tem casa que tem vigia, tem banco que tem aquela porta giratória, tem lá o segurança, mas quando os caras querem roubar, os caras roubam de qualquer jeito. Isso não cria problema. Mas quando a casa ela é guardada, ela é guardada por Deus, meu querido, você sai tranquilo. Por isso que muitas vezes a gente sai, a gente não se preocupa, e diz assim: o Senhor está guardando a minha casa. Porque Ele guarda. Porque não somos nós que guardamos, mas o Senhor guarda e cuida e livra o seu povo, né, de todo esse medo e este mal. Então, quando a gente vai para essa verdade, o nosso coração se descansa, né? Então, vamos lá. O significado de Neemias significa Deus consola. O significado do nome Neemias é Deus consola, né? Uma coisa que eu achei interessante dentro desse estudo foi essa palavra: Deus usa as pessoas segundo o seu querer e de acordo com a sua vontade. Então, isso é muito importante. Deus usa as pessoas segundo o seu querer e de acordo com a sua vontade, né? Então, apesar de tudo isso, Neemias 1:3, é bom que eu vou estar falando aqui em alguns textos, vou voltar lá em Esdras também, que diz assim: apesar de o santo templo já estar funcionando conforme as leis levíticas, a cidade ainda se encontrava abandonada. O templo estava construído, foi reconstruído, mas em volta do templo, a cidade ainda estava abandonada. Os muros ainda estavam caídos. Então, precisava se erguer para quê? Para que, se erguendo o muro, houvesse o quê? Uma maior segurança para aquelas pessoas que ali estavam. Então, o muro dava uma segurança para aquelas pessoas, né, de uma fortaleza, quer dizer, algo que ninguém poderia entrar para poder trazer novamente um desastre maior para aquele povo. Então, aqui temos uma grande lição. Templo sem muro é igreja sem doutrina, né? O autor do estudo ele coloca isso, ele diz assim: templo sem muro é igreja sem doutrina. Então, o que é doutrina? Está aqui na sua mão, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então, se você não tem, você só vai ao templo, mas não tem a palavra, como é que você vai aprender? Como é que você vai crescer? Como é que você vai conhecer, de fato, esse Deus que você tanto menciona, se você não tem uma proximidade com Ele? Então, isso é muito importante, né? Então, a gente aprende aqui. E as portas queimadas representam
que ele fala, o liberalismo, que infelizmente predomina em muitas igrejas, facilitando a entrada de costume mundano entre os santos. Não é o que ocorre em nossos dias. Não é o que ocorre em nossos dias que jamais venhamos abandonar os padrões bíblicos de santidade, conduta e de ética. Né? Quando você ler a Bíblia, quando você vai ler esse livro de Neemias, você só vai entender uma coisa: o povo de Deus se desviou do caminho de Deus. O povo deixou de cumprir as normas que Deus tinha determinado. Então, quando a gente começa a estudar ali, então veja só o capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então, veja só, ele como copeiro, ele tinha uma grande função e também uma grande responsabilidade. O rei não tomava ou não comia se antes ele não comesse ou ele não bebesse. Por quê? Porque existia naquela época, né, mesmo dentro do palácio, existia pessoas que não eram com o rei, né, que não concordavam com o rei, que não era de acordo com o rei. Então, o que eles poderiam fazer? Poderiam envenenar o rei. Então, quando Neemias, que era o copeiro, provava, ele dizia: olha, rei, pode comer, olha, rei, pode tomar o vinho, porque eu já provei, eu já experimentei e não existe veneno nenhum. Então, você pode comer. Então, isso era a importância dele. Então, só que naquele dia, ele foi entregar ao rei, né? E ele estava triste, algo que ele nunca esteve antes. E o rei disse: por que estás triste, o teu rosto, se não estás doente? Veja lá o capítulo 2 e o versículo 2. Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. Ele diz: então, eu temi de sobremaneira. Por quê? Porque ele não poderia aparecer diante do rei com esse ar de tristeza. Por quê? Porque tudo ali ele tinha. Tudo ali ele possuía. Então, não tinha motivo nenhum dele estar triste. Mas por que ele está triste? Porque lá no versículo 3 do capítulo 1, ele recebe uma triste notícia. Ele sabe que o povo dele está vivendo uma situação dificílima. Sabe o que é que eu aprendo nisso, irmãos? É que muitas vezes nós estamos alegres enquanto nossos irmãos estão sofrendo. E a gente não está nem aí. Pessoas do nosso relacionamento estão passando dificuldade, estão sofrendo perdas, e muitas das vezes nós não estamos nem aí. Nós continuamos as nossas vidas normais, como se nada estivesse acontecendo. Você já parou para pensar nisso? Eu estou aqui fazendo uma contextualização, tá, em cima da leitura do que eu estou fazendo, para que a gente tire essa verdade para nós. Como é que você pode estar feliz sabendo que o teu irmão está enfrentando algum problema, está passando por alguma dificuldade? Pare para pensar. Pare para pensar sobre isso. Então, eu não tenho, meu irmão, como estar dançando, sabendo que aquela pessoa que eu tenho um relacionamento com ela, uma amizade com ela, está vivendo uma situação tão difícil. Então, qual seria o meu papel? Meu papel seria como esse papel de Neemias. De fazer o quê? De orar e de jejuar, buscar uma solução para aquela pessoa. Amenizar o sofrimento daquela pessoa. Mas parece que tudo é difícil para a gente fazer hoje, né? A gente está vivendo uma normalidade, irmãos, mas ao nosso lado, ao seu lado, você sabe que tem dezenas de pessoas que estão enfrentando hoje uma pandemia, que estão hoje hospitalizados, que estão hoje enlutados, mas a gente continua vivendo a nossa vida normal. Por que nós estamos vivendo a nossa vida normal? Porque não é com um de nós, mas deveria ser. Nós deveríamos, a Bíblia diz o quê? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, esse é o momento de a gente chorar com os que estão chorando. Esse é o momento de a gente ter uma palavra para as pessoas
que são de nosso convívio, dizer, olha, eu também estou junto com você, estou chorando por você, estou chorando com você, né? E sentir isso na pele. Mas parece que a gente não sente esse sentimento, né? A gente não vê isso no povo de Deus. A gente vê uma importância quando só é com os nossos. Mas se todos os nossos estão bem, então tudo está bem. Para mim está bem, mas não deveria. Eu deveria fazer como Neemias fez, né? Estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão morrendo, estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão indo para o inferno, e o que é que eu tenho feito? Tudo bem que eu não posso ir lá no hospital, que eu não posso ir lá visitar aquela pessoa, mas eu tenho algo fundamental e poderoso, que é o quê? A minha oração. Apresentar a Deus a vida dessas pessoas. Senhor, tem muitas pessoas que estão morrendo sem conhecer a Ti. Tem muitas pessoas que realmente, no primeiro convite, no segundo convite, eles não quiseram, mas são vidas preciosas, são almas preciosas. Então, quando você aí, então ele vai dizer assim, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi de sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei. Olha o que ele diz, viva o rei, para todo sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolada e tem a porta consumida pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Olha aqui, gente, que me pede agora? O rei disse, o que eu posso fazer? Aí, olha a atitude dele. Então, orei ao Deus do céu. Está aqui. Às vezes a gente não sabe o que fazer quando algumas pessoas procuram a gente, né? Mas a gente pode sim orar a Deus em favor daquela pessoa. Orar a Deus em favor daquela situação daquela pessoa. O que é que eu posso fazer? Orar. Orar, irmãos. Se você não pode dar dinheiro, se você não pode dar outra coisa, mas você tem algo que você pode fazer e fazer isso muito bem, que é o quê? Orar pela vida daquela pessoa. Então, ele orou. Quando ele orou a Deus, Deus deu a ele o quê? Toda a sabedoria e todo o entendimento. E disse ao rei, se é do teu agrado, o agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envie a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique, para que eu reconstrua ela. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Olha aí o cuidado do rei com ele. Quando vai durar a tua ausência? A tua ausência. Quando tu voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse o rei, se ao rei parece bem, dê-me carta para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, o rei deu a ele muito mais daquilo que ele pediu, por quê? Porque a mão de Deus era com ele. Deus estava com ele. Então, fui ao governador da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros. Disso ficaram sabendo. Aqui entra, meu irmão, aquilo que quando você quer fazer em relação à obra de Deus. Olha lá. Disso ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, Tobias e o servo Amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Está vendo aqui? Esse camarada aqui foi aquele que tentou, de qualquer maneira, impedir a construção. Será que é assim hoje?
Claro que existe. Aí a gente pode voltar aqui e dizer assim, será que não tem pessoas que não querem destruir os seus sonhos? Existe. Existem muitas pessoas que não querem que você vença, que você conquiste, que você seja o que você é. Então, eu vou parar por aqui para que a gente possa voltar na quinta-feira. A gente tem um pouco curto aí, mas alguma dúvida que vocês tiverem, anote e depois me envie, me passe para mim, né? Coloca lá no grupo da igreja, para que eu possa estar tirando a dúvida dos irmãos naquilo que os irmãos não entenderam, tá bom? Para que Deus possa abençoar a nossa vida. O nosso Zoom é de 40 minutos, né, Miguel? Então, eu não quero também estender, porque os irmãos chegaram, alguns irmãos chegaram do trabalho, tiveram um dia corrido. Então, isso é muito importante, né? Então, leia isso aí, tá bom? Vamos orar, que daqui a pouco eles vão encerrar aqui. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa primeira aula. Quero te agradecer por cada um dos irmãos que estão aí no aplicativo estudando a tua palavra. Que eles continuem lendo, estudando para que eles cresçam e saibam que o Senhor é com todos. Nós oramos assim agradecido em nome de Jesus. Amém.